Oi pessoal, sejam bem-vindos à quarta videoaula de cálculo 2 e nessa videoaula nós vamos aprender como derivar funções com mais de uma variável independente. Se durante esse período, durante essas 3 primeiras videoaulas, você talvez tentou derivar ou ficou se questionando como derivar, você deve ter caído nesse problema. Porque quando a gente tem uma função de uma única variável, para a gente derivar é bem simples, basta a gente multiplicar pelo d sobre dx. Aí aqui ó, a gente vai ter a derivada disso aqui, que vai dar quanto? No caso aqui, usando o tombamento, a gente vai ter 2x, aí ó, tranquilo, beleza. Só que, e quando a gente tem mais de uma variável, fosse por exemplo, um f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí cai num problema, porque a gente não pode derivar em relação a x, porque vai dar um problema no y. Se a gente derivar em relação a y, vai dar um problema. Aí que a gente entra com o conceito de derivada parcial, que eu tinha dado um spoiler no vídeo aula passado, que consiste no que? Primeiro aqui, ó, onde que está o nosso problema? O nosso problema está em ter mais de uma variável, não é? Então o que a gente faz? Finge que tem uma variável só. Parece até uma solução bem engraçada, né? Mas é assim que funciona a derivada parcial. Se o nosso problema está em ter duas variáveis, então a gente finge que tem uma só. Acabou. É basicamente isso. Então como que ficaria? Primeiramente, a gente não vai mais usar d sobre dx. A gente vai usar um negócio parecido, a lógica é a mesma, só que é o símbolo del, que é esse símbolozinho daqui, ó. Parece um 6. Del sobre del x. O que isso daqui tá fazendo? O que isso daqui tá falando? Tá falando que eu vou derivar, fazer uma derivada. Só que o que? Uma derivada parcial. Qual que é a diferença de uma derivada parcial para uma derivada normal? Uma derivada normal, ela fala o quê? Que a gente só tem o x e a gente está derivando em relação a x. Tranquilo. Já isso aqui tá falando o quê? Que tudo que não é x, a gente vai fingir que não é uma variável. A gente vai fingir que é uma constante. Ou seja, se eu derivar essa função daqui, ó, fazer uma derivada parcial em relação a x, o que eu estou fazendo aqui, ó? Como que isso aqui vai ficar? Eu vou fingir que tudo que não é x, por quê? Porque eu estou derivando em relação a x. Tudo que não é x é uma constante. Ou seja, no caso aqui, y é uma constante. Se y é uma constante, qual que é a derivada de uma constante? É zero, não é? Qual que é a derivada de x ao quadrado? É 2x, né? Derivada de uma constante é zero. Então aí, ó, pronto. Assim, eu fiz uma derivada parcial. Ou seja, eu derivei x e o que não é x, eu fingi que é uma constante. Vamos usar mais um exemplo aqui, ó. Vamos fingir que a gente tem a função g de xy. Ela é essa função daqui, ó, y vezes x ao quadrado. Então aqui, ó, vamos fazer o quê? Uma derivada parcial em relação a x da função g. Vai ficar como? Eu vou fingir que tudo que não é x é uma constante, ou seja, y é uma constante. Se y é uma constante, qual que é a derivada? Se fosse assim, ó, 2x elevado a 2. A gente ia multiplicar aqui normal, né? Ia passar o 2 aqui, ó, que tá no expoente multiplicando, ia virar 4x. Aí, ó, a constante, ela continua aqui. Eu não mexi nela, eu não fiz nada com ela. Eu vou fazer a mesma coisa para isso aqui, ó. Se, ao invés de ter um 2 aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o y. Eu tô fingindo que y é uma constante, ou seja, eu vou passar esse 2 multiplicando da mesma forma e subtrair 1 da mesma forma. Ou seja, eu vou passar esse 2 aqui, ó, multiplicando, vai ficar como? 2yx. Essa é a derivada em relação a x. E em relação a y, eu posso derivar em relação a y também. Vou fazer então aqui, ó, uma derivada parcial da função g em relação a y. Então aqui, ó, fazendo uma derivada parcial da função g em relação a y, eu vou fazer o quê? Vou fingir que tudo que não é y é uma constante. Ou seja, isso aqui, ó, o x é uma constante. Uma constante elevada ao quadrado ainda é uma constante, não é? Ou seja, é como se eu estivesse derivando isso aqui, ó. Vamos supor, 16y. Qual que é a derivada disso aqui, ó? Vai ser apenas o 16, não vai? Porque é o que? É como se aqui tivesse expoente 1, eu passo para cá, vai virar um 0 depois. Ou se não, vai virar apenas 16, né? Ou seja, por quê? Porque tem uma constante aqui, ó. O que é isso aqui? 16 nada mais é que um 4 ao quadrado, né? Só que 4 ao quadrado, 4 é uma constante. Uma constante ao quadrado ainda é uma constante. Então aqui, ó, isso virou o quê? Continuou 4 ao quadrado, continuou 16. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então eu tô fingindo que isso é uma constante. O 4, que é uma constante, virou apenas, continua aqui, ó, 4 ao quadrado. Já x ao quadrado, eu vou fazer o quê? Vai continuar x ao quadrado. Aí, ó, eu finjo que é tudo que não é y é uma constante e derivo normalmente. Então aqui, ó, mais 3 funções pra gente resolver. Só que antes de eu resolver, eu peço que você pause o vídeo nesse momento e tente resolver cada uma delas para ver se nossas respostas no final vão bater e vai dar tudo certinho. Então, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado resolver. Então, resolvendo aqui, ó, a gente vai ter o quê? Vamos calcular a derivada parcial de x em relação a x em relação a y de cada uma dessas funções aqui. Como que vai ficar? ln de xy. Vamos calcular
derivada parcial aqui, ó, em relação a x da função f aqui, ó. Aqui vai ficar como? Aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? Derivada de ln é 1, derivada de ln é 1 sobre o que tem aqui dentro, vezes a derivada daqui de dentro. Ou seja, vai ficar então 1 sobre o que tem ali dentro, vezes a derivada de lá de dentro. Se aqui, ó, a gente está derivando em relação a x. Então a gente está fingindo que y é uma constante, né? Se fosse 2x, a derivada de 2x é 2, né? É apenas a constante que resta. Então aqui vai restar apenas o quê? Apenas a constante, que no nosso caso aqui, ó, é o y. Então, vezes y. Então aqui vai ficar como? Y sobre xy. Vai ficar dessa forma aqui então. Se quiser a gente pode meio que cortar esse com esse, só que eu vou deixar assim. Agora vamos calcular a derivada em relação a isso. Só que ficar escrevendo isso daqui toda hora é meio chato, né? Igual, antigamente a gente podia tanto escrever dy dx, ou se a gente quisesse a gente podia escrever y', né? Só que tem uma notação um pouco mais fácil pra gente fazer. Uma notação mais resumida. Que no caso é essa daqui, ó. Aqui a gente não pode usar linha, né? Porque a gente tem que falar, a gente tem que deixar bem claro se a gente está derivando em relação a x ou a y. Senão vai estar incorreto. Mas como que a gente faz? Se eu quero escrever isso aqui de um jeito mais resumido, eu posso escrever assim, ó. F e colocar um x aqui no cantinho. Aqui eu tô falando o quê? Que eu tô fazendo uma derivada parcial em relação a x. Isso então, agora se eu fazer uma derivada parcial em relação a y, eu vou fazer como? Eu faço assim, ó, um f, que é o nome da função, né? Eu coloco um yzinho aqui, ó. Então aqui, ó, aqui eu tô fazendo uma derivada parcial em relação ao y. Escrever isso ou escrever isso daqui é a mesma coisa. Eu posso escrever de ambas as formas que vai estar correto. Então aqui, ó, fazendo agora a derivada parcial da função em relação a y, a gente vai ter o quê? 1 sobre xy da mesma forma. Aí a gente vai usar a regra da cadeia também, da mesma forma. Então, 1 sobre xy vezes a derivada interna. A derivada interna aqui, ó, como a gente está derivando em relação a y, a gente está fingindo que o x é uma constante. E uma constante vezes y, a derivada disso é a própria constante, não é? Então vai ficar isso vezes x. Então se a gente for juntar, x sobre xy. Se quiser, a gente também pode cortar isso com esse, só que eu não vou cortar aqui agora. Vou deixar assim mesmo. E aí, essa questão daqui você chegou a acertar? Vamos agora para a questão de função g aqui, ó. Essa aqui vai ficar como? Vou só fazer uma derivada em relação a x. Agora eu vou usar uma outra notação lá. Vou colocar aqui, ó, um x aqui. E falar agora que eu vou fazer uma derivada parcial em relação a x. Ou seja, o y vai ser uma constante. Seno de uma constante, constante ao quadrado é uma constante. Seno de uma constante, você concorda que é uma constante? Por exemplo, se fosse assim, ó, x vezes seno de 12. Isso aqui, como que vai ficar a derivada disso? Apenas seno de 12. Porque seno de 12 é uma constante. Eu poderia calcular seno de 12 na calculadora e escrever o valor aqui na frente. É uma constante. Seno de 12 sempre vai ser seno de 12. Não tem nada aqui dentro que está variando. Então, seno de uma constante é uma constante. X vezes uma constante, a derivada disso é a própria constante. Então, a derivada disso aqui, ó, é o próprio seno de y ao quadrado. E a derivada em relação a y vai ficar como? Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Não precisa usar a regra do produto, porque tem o quê? Uma constante, que é o x agora, que a gente tá fingindo que é uma constante, multiplicando o seno. Se fosse assim, ó, vamos supor se fosse isso daqui, ó, 7 vezes seno de y ao quadrado. Se a gente fosse derivar isso aqui normalmente em relação a y, a gente ia fazer o quê? Derivada da função externa, que é o seno, vezes a derivada da função interna. Ou seja, ficaria 7 vezes cosseno de y ao quadrado. Aí, ó, eu derivei o seno. Agora eu vou derivar aqui dentro, que dá no quê? 2y. Tá vendo? Aí, ó. Mas aqui, ó, ao invés de ter um 7, tem um x. E a gente tá fingindo que x é uma constante. Então vai ser a mesma coisa. A gente vai derivar primeiro a função externa, que é o seno, depois a função interna, que vai ser o quê? O 2y. E essa é a derivada. E o h? O h já vai ficar um pouquinho mais chatinho, só que é a mesma coisa. Então aqui, ó, vamos fazer, agora eu vou usar a outra notação lá de volta. Derivada parcial em relação a x, a gente vai ter o quê? Aqui no caso, a gente tá fingindo que y é uma constante, então a gente vai usar a regra da potência normal. Passa para baixo multiplicando e subtrai 1, não é? Então, aí ó, eu passei o y para baixo multiplicando e subtrai 1. Aí ó, y vezes x elevado a y menos 1. Aí ó, prontinho, tranquilo. Agora, em relação a y, já vai ficar um pouquinho mais chatinho. Porque é uma regra que às vezes a gente não usou tanto ao longo da vida. Que seria o quê? Se a gente tem, vamos supor essa função daqui, ó.
e elevado a x. O elevado a x, a derivada disso, é o próprio e elevado a x, não é? Só que e se ao invés do e fosse o número 2? 2 elevado a x, qual que é a derivada disso? A derivada disso é 2 elevado a x também, só que multiplicado por ln de 2. A gente faz a mesma coisa para o e. Uma constante elevada a x, a derivada disso em relação a x é o quê? É a própria constante elevada a x vezes ln da base aqui, ó. ln de e. Só que ln de e é 1. Se ln de e é 1, a gente só ocultar essa parte daqui, ó. Por isso que a derivada disso é igual a ele mesmo. Mas quando não tem um e, quando é, por exemplo, um 2, a gente coloca ln da base. A gente coloca essa parte normalmente. Então aqui, ó, ao invés de ter um 2, eu tenho o quê? Ao invés de ter um 2 elevado a x, eu tenho o quê? Um x elevado a y. X a gente está fingindo que é uma constante, então vai dar a mesma coisa. Aqui, ó. Então, x elevado a y vezes ln da base. Qual que é a base? É o x. Então, pronto. É essa a derivada. Um pouquinho mais chatinha, por causa que essa regra, às vezes, nem todo mundo lembra. Só que é a mesma lógica para todas as derivadas. Mas e se fosse uma função com mais de uma variável? Fosse, por exemplo, isso aqui, ó. F de x, y e z. Se fosse essa função daqui, ó, os três multiplicando, como que seria a derivada disso? Aí a gente vai lá e é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Igual aqui, ó. Derivada parcial em relação ao z. O que a gente está fazendo? A gente está falando aqui o quê? Tudo que não é z é uma constante. Ou seja, x é uma constante e y é uma constante. Z, constante vezes constante, isso tudo é uma constante. Z vezes uma constante, qual que é a derivada disso em relação a z? É o próprio constante, né? A própria constante. Ou seja, tá vendo? É a mesma lógica para tudo. Só que, assim como a gente pode derivar duas vezes alguma coisa, por exemplo, se a gente tem essa função aqui, ó, x ao quadrado, eu posso derivar isso uma vez, que eu vou ter 2x. Se eu derivar isso de novo, eu vou ter o 2. Aí, ó, derivada primeira, não, a função, derivada primeira, derivada segunda, não é? Ou se não, se eu vou escrever com a outra notação, eu vou ter isso daqui, ó. Função original é esse aqui, dy dx é o que? 2x. Agora, d ao quadrado sobre dx ao quadrado é o que? A derivada segunda, é o 2. Mas por que que o quadrado fica aqui? Por que que o quadrado fica aqui? Porque olha aqui, ó. Pensa aqui comigo. Y é igual a x ao cubo. O que que eu estou fazendo na prática para derivar isso aqui, ó? Eu tenho então, y é igual a x ao cubo, né? Só que eu estou fazendo o quê? Multiplicando d sobre dx de um lado e do outro da igualdade. É isso que eu estou fazendo. Só que aqui, ó, dy sobre dx, a gente não consegue calcular assim, resumir isso daqui. Então a gente deixa assim mesmo. Só que d sobre dx de x ao quadrado, a gente consegue calcular isso. Qual que é a derivada de x ao cubo? 3 vezes x ao quadrado, não é? Então aqui, ó, fica assim, ó. Tá vendo? Se eu derivar dos dois lados da igualdade, eu vou ter isso aqui. E se eu derivar de novo? O que que eu tô fazendo na prática? Multiplicando aqui, ó, de novo. Tô multiplicando de novo. Então aqui, ó, eu vou derivar isso aqui de novo. Passando 2 multiplicando, eu vou ter 6x. Só que olha aqui, ó, isso daqui eu posso escrever como? Eu posso escrever desse jeito daqui, ó. D ao quadrado sobre dx ao quadrado. Por quê? D vezes z, d ao quadrado. Dx vezes dx, dx ao quadrado. Por isso que fica essa notação desse jeito. Por isso que ela fica dessa forma daqui. Se eu quiser, eu posso derivar isso daqui de novo. Porque aí, ó, 6x, eu posso derivar de novo isso aqui. Eu vou ter o quê? Que multiplicar d sobre dx de um lado aqui e do outro também. Aí aqui, derivando, eu vou chegar no quê? Vou chegar em 6. E aqui vai ficar como? D vezes d ao quadrado? D ao cubo. Dx vezes dx ao quadrado? Dx ao cubo. Aí, ó. Por isso que fica com essa notação desse jeito aqui, ó. E se a gente for aplicar isso nas derivadas parciais? Aplicar essa mesma lógica nas derivadas parciais. A gente vai ter a mesma coisa. Olha aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, ó. X ao quadrado vezes y ao quadrado. Beleza? Aí aqui, ó, se eu quero derivar, o que que eu tô fazendo? Eu vou multiplicar os dois lados da igualdade pela derivada parcial, né? No caso, eu vou multiplicar aqui, ó, del sobre del x, dos dois lados da igualdade. Só que multiplicando aqui, eu vou ter o quê? Que derivar. Se eu vou derivar aqui, ó, eu tô fingindo que y é uma constante. Se y é uma constante, só tá multiplicando, mas eu vou pegar isso aqui, ó, e passar pro outro lado aqui, multiplicando, ó. Então é essa a derivada. E se eu quiser derivar de novo em relação a x? O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por del sobre del x de novo. Então, como que vai ficar? Derivada de 2x vezes constante é o próprio 2, né? Vai ficar, então, 2y ao quadrado. Aí, tá vendo? Só que aqui, ó, eu posso unir essa notação como del ao quadrado sobre del x ao quadrado, isso vezes o z. O z eu posso colocar aqui, ou se eu quiser, eu posso colocar ele aqui também, né? Tanto faz. Multiplicação de ambas as formas é válida. Aí, ó, tá vendo? Então, ele vai ficar dessa mesma forma. Só que aqui, ó, tem um porém, né? Porque aqui, ó, eu só derivei em relação a x.
Só que eu também tenho outra possibilidade. Eu poderia derivar em relação a y duas vezes, ou poderia misturar os dois. É o que a gente chama de derivada pura e mista. Uma derivada pura, a gente só deriva a uma mesma variável. Tipo aqui, ó. Aqui eu derivei x e derivei em relação a x de novo. Eu só derivei em relação a x. Aí aqui, ó. Eu tive uma derivada sucessiva, uma derivada de ordem superior, só que só em relação a x, tá vendo aí, ó? Só ficou em relação a x. Eu não fiz mistura nenhuma, não fiz nenhuma gambiarra, não fiz nada aqui. É uma derivada pura. É uma derivada parcial pura. Só que e se eu derivar em relação a x e depois em relação a y? Como que ficaria? Vamos voltar aqui então desde o começo, pra gente ver como ficaria. A gente então tem z, z é o quê? Z, a gente tinha escrito que era x ao quadrado vezes y ao quadrado, não é? Se eu quero derivar em relação a x, eu vou fazer o que então? Multiplicar sobre del x dos dois lados da igualdade. Só que multiplicando aqui, eu vou derivar, né? Então eu vou fazer o quê? Passar o 2 para cá, multiplicando. Beleza. Só que se agora eu derivar em relação a y, ou seja, eu vou multiplicar por del sobre del y. Agora eu estou derivando o quê? Em relação a y. Então aqui, ó, derivando aqui em relação a y, eu vou passar esse 2 multiplicando, que vai multiplicar com esse 2 e dar um 4, né? Então 4 vezes x vezes y. Ou seja, olha aqui, ó. Eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y. Ou seja, se eu derivar em relação a outra coisa, eu vou sempre colocando aqui atrás, ó. Então, como que a gente lê isso aqui, ó? Vamos juntar esses dois aqui, ó. Del vezes del, a gente vai ter del ao quadrado, né? Del y vezes del x, a gente vai ter apenas del y vezes del x. Aí, tá vendo aqui, ó? Eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então aqui, ó, eu coloco a ordem ao contrário aqui, ó. Eu coloco sempre que eu derivei por último, à esquerda. Aí, ó, derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então a notação ela fica assim, ó. E esse z? Esse z eu posso de novo colocar ele aqui multiplicando ou ele aqui em cima. Tanto faz. Aí, ó, 4 vezes x vezes y. E se eu fizesse ao contrário? Se eu fizesse ao contrário, ia dar o mesmo resultado. Se eu derivasse primeiro em relação a y para depois em relação a x, a ordem aqui ia trocar. Só que nessa função daqui, ia ser a mesma coisa. Ia ser a mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado vezes y ao quadrado. Derivando primeiro aqui, ó. Em relação a y, eu vou ter 2x ao quadrado vezes y. Depois, em relação a x, 4xy. Tá vendo? A ordem aqui não prejudicou. Em quase todas as funções, independente da ordem que você fizer, vai ser a mesma. Só que não vai ser em todas as funções. Dependendo da sua função, a ordem vai mudar o valor da variável. Mas como que a gente vai saber isso? A partir do teorema desse carinha daqui, ó. Que eu não vou me arriscar a falar, que provavelmente a pronúncia não vai sair muito certa. Só que, a partir do teorema desse, eu também tem esse nome daqui, ó. Ambos os teoremas é o mesmo teorema. Que ele falou o quê? Que se a função ela for contínua numa área AB, isso quer dizer o quê? Que a derivada aí, ó, independente da ordem, vai ser a mesma. Se eu derivar primeiro em relação a y para depois em relação a x, ou se não ao contrário, em relação a x para depois em relação a y, o valor das duas vai ser o mesmo se ela for contínua nessa área daqui. Como assim nessa área? Se eu for substituir aqui, ó, na função x por a e y por b, ambas as derivadas vão dar o mesmo valor numérico para mim. Só que aqui um negócio que você tem que tomar muito cuidado. Isso daqui, ó, eu posso escrever daquele jeito simplificado, né? E como que ficaria isso daqui do jeito simplificado? Assim, ó. Aí, ó. Aqui eu leio da direita para a esquerda. Aqui da esquerda para a direita. Tá vendo? Isso e isso é a mesma coisa. Ou se não, eu tô chamando a função de z, né? Se eu quiser, eu posso colocar um z aqui, ó. Aí, ó. Aqui eu tô falando o quê? Que eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y. Aí, ó. Aqui eu leio da esquerda para a direita. Aqui da direita para a esquerda. Tá vendo? Cuidado para você não confundir. Você pode escrever de ambas as notações, contanto que seja do jeito correto. Cuidado para não confundir na hora de escrever. Então, beleza. A gente viu como derivar. Só que aí a gente ficou derivando. E o que isso daqui significa? Em cálculo 1, a gente aprendeu que a derivada nada mais é do que a taxa de variação ou coeficiente angular da reta tangente a uma curva num ponto. Só que aqui, ó, pensa comigo, uma função 2D, por isso que a gente vai lá e escreve assim, ó, d sobre dx, para fazer uma derivada normal, não uma derivada parcial. Uma derivada normal a gente escreve isso aqui, ó. Só que a inclinação, ela só tem um jeito de ser inclinada, que é o quê? Da esquerda para a direita, assim. Ela só tem uma forma, ela só tem um único valor. Mas isso por quê? Porque é uma função bidimensional, uma função 2D. Só que se fosse uma função 3D, você concorda que no único ponto pode ter infinitas retas tangentes? Vai ter um plano tangente no ponto. Tem infinitas retas tangentes no ponto. Cada uma dessas retas tem um valor de coeficiente angular diferente. Cada uma dessas retas tem uma taxa de variação, uma inclinação diferente. Aqui, ó. Até fiz uma demonstraçãozinha aqui, ó. Aqui, a gente tem essa função daqui. Que função é essa aqui, ó? Essa função daqui, ó.
ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente for fazer a derivada parcial disso aqui, a gente vai chegando aqui. Vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado. Fazendo a derivada parcial em relação a x, a gente vai ter o quê? Esse 2 vai passar multiplicando, vai virar 2x. O y vira uma constante, então vai virar apenas mais y ao quadrado. Essa é a derivada em relação a x. A derivada em relação a y já vai ser desse jeito daqui, ó. X ao quadrado vai virar uma constante, então vai ser zero. Esse daqui, esse 2 aqui é do y, a gente vai passar multiplicando, porque o x vale uma constante, então vai virar 2x y. Aí, ó, essas são as derivadas parciais. A isso e isso aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Isso é o coeficiente angular da reta tangente a uma reta que está na direção do eixo x. Isso daqui é para uma reta que está na direção do eixo y. Como assim? Vamos pegar um pontinho aqui, ó. Vamos pegar esse ponto daqui, ó. Esse pontinho azulzinho daqui, ó. Que ponto que é esse? É o ponto menos 1, 0. Aí, ó. Esse pontinho daqui, ó. Se eu quiser colocar uma reta tangente que está aqui, ó, pro rumo do eixo y, eu posso colocar aqui, ó. Eu até fiz ela aqui, ó. Só que qual que é o coeficiente angular dessa reta daqui, ó? Então aqui, ó. Aí que entra a derivada parcial. Eu derivei. Eu quero uma reta tangente que está lá pro rumo do eixo y, não é? Ou seja, do eixo y. Então eu vou derivar em relação a y. Então a reta tangente, o coeficiente angular dela vai ser dado por isso daqui, ó. Então se eu for substituir aqui, ó, qual é o ponto que eu quero? Eu quero o ponto menos 1 e 0. Então eu vou substituir x por menos 1 e y por menos 1. Então aqui, ó, como que vai ficar? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, 2. Então o coeficiente angular dessa reta vai ser qual? Vai ser 2. Essa reta daqui, ó, ela tem o coeficiente angular de valor 2. Mas isso porque ela tá no mesmo rumo do eixo y. Olha aqui, ó. Se eu for olhar de cima, olha aqui, ó. O eixo y e a reta aqui, ó. Tá vendo que ela tá no mesmo rumo do eixo y? Aí, ó. E ela tem o coeficiente angular de valor 2. Aí, ó. Se a gente for ver aqui, ó, dá pra gente ver melhorzinho. Aí, ó. Tá vendo? E se eu quiser, ó, aqui, ó. E essa daqui, ó. Essa aqui eu derivei em relação a x. Se eu derivei ela em relação a x, eu vou ter uma reta rumo ao eixo x, não é? Exatamente, olha aqui, ó. Se eu for ativar a reta aqui, ó. Tá vendo que essa reta daqui, ó? Ela já tá rumo ao eixo x. Olha o eixo x e a reta aqui, ó. Essa outra que eu adicionei. Aqui, ó. Tá vendo? E como que eu sei o coeficiente angular dela? Como que eu descubro o coeficiente angular dela? A partir da derivada parcial em relação ao eixo x. Mas aqui, ó. Eu não preciso me limitar apenas nessas duas aqui, ó. Eu tenho uma aqui, ó. Em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y também. E se eu quisesse ter outra? Eu posso ter outra ali, aqui, ó. Eu fiz mais uma aqui, ó. Que ela tá apontando aqui, ó. Ela tá por rumo do meio do ponto 0, 0 aqui, ó. Ela tá passando, tem o coeficiente angular aqui também. Eu também fiz essa reta daqui, ó. Que ela tem qual? Essa última que eu adicionei aqui, ó. Ela tem o maior grau de inclinação. E como que eu sei que ela tem o maior grau? A partir de umas técnicas que envolvem o quê? Derivada parcial. Aí, ó, tá vendo? No único ponto, olha o tanto de reta que tá passando. Olha o tanto de reta tangente que tá passando. E cada uma delas com um coeficiente angular diferente. Ou seja, não dá pra gente resumir tudo isso em uma única variável. Por isso que é derivada parcial. Derivada parcial, a gente vai pegar uma parte só dos infinitos coeficientes angulares existentes. Existe infinitos coeficientes angulares aqui. Se existe infinitas retas e cada uma delas tem um coeficiente angular diferente, existe infinitos coeficientes angulares. Para pegar um deles, a gente usa derivada parcial. Derivada parcial, a gente vai derivar parte da função só, então a gente só vai ter parte de uma dessas retas existentes. Olha aí, ó. Olha que coisa linda, que coisa magnífica. Num pontinho só, o tanto de reta tangente que tá passando aqui, ó. Olha que legal. Então, essa foi a videoaula. Ficou uma aula maiorzinha, ficou uma aula mais cansativa, porque tudo de derivada parcial, ou quase tudo, né? Tem umas coisas a mais pra frente que a gente vai ver. Só que o básico de derivada parcial sucessiva, tá tudo nessa videoaula aqui. Então, foi essa videoaula. Espero que você tenha gostado. Espero também que tenha dado pra entender tudo. Qualquer dúvida, pode ser nos comentários, que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.